Olá! Já parou para pensar de onde vem a energia que move absolutamente tudo, desde uma folhinha de árvore até uma onça pintada correndo na floresta? Hoje, a gente vai seguir o rastro dessa energia para descobrir a teia incrível e super delicada que conecta toda a vida no nosso planeta. Então vamos começar com a pergunta mais fundamental de todas. De onde, mas de onde mesmo vem a energia para cada ser vivo que existe? A resposta, por mais incrível que pareça, nos leva para uma única fonte, super poderosa, que está a milhões de quilômetros daqui. E é aqui que tudo começa. A nossa jornada tem início com as plantas e a maneira genial como elas capturam essa energia que vem do espaço, através de um processo que, olha, transforma a luz em vida. O nome desse processo é fotossíntese. De um jeito bem simples, é como se as plantas tivessem uma receita para criar o próprio alimento usando só luz do sol, água e gás carbônico. É, literalmente, a base para quase toda a vida que a gente conhece na Terra. Ok, vamos dar uma olhada mais de perto. Imagina só essa planta como uma pequena fábrica. Ela puxa a luz do sol, a água que vem lá do solo e o gás carbônico do ar. Lá dentro, ela mistura tudo isso e transforma em açúcar, que é a energia dela, e de quebra ainda libera o oxigênio que a gente precisa para respirar. Incrível, né? Beleza, então a energia do sol foi guardada ali, dentro da planta. Mas e agora? O que acontece depois? Bem, é aqui que a jornada dessa energia continua, passando de um ser vivo para o outro. E isso nos leva direto para a ideia de cadeia alimentar. Pensa nessa energia como um pacotinho. A planta é comida por um gafanhoto. Aí vem um sapo e come o gafanhoto. E por fim, uma cobra come o sapo. Percebe? O pacotinho de energia está sendo transferido a cada passo. Só que uma cadeia alimentar é um jeito bem simplificado de ver as coisas. Na vida real, a natureza é muito, mas muito mais complexa e bagunçada. Não é uma linha reta, de jeito nenhum. É mais como uma teia gigantesca. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada em como os animais se conectam. O piqui serve de comida para a formiga, que por sua vez alimenta o tamanduá. Mas o veado campeiro também come plantas, e tanto o tamanduá quanto o veado podem virar comida para a onça pintada. É uma rede de vida toda emaranhada e fascinante. Para a gente conseguir entender essa teia, a gente pode separar os seres vivos pelos seus papéis. Lá na base de tudo, a gente tem os produtores, que são as plantas que criam a energia inicial. Depois, vem os consumidores primários, os herbívoros, que comem as plantas. E subindo na cadeia, temos os secundários e terciários, que são os animais que comem outros animais. Certo. Então a energia vai fluindo entre os seres vivos. Mas e quando as plantas e os animais morrem? Para onde vai toda essa matéria, toda essa energia? Será que simplesmente some? E essa pergunta é fundamental para a gente entender o ciclo da vida por completo. Porque a resposta é: na natureza, gente, absolutamente nada, mas nada mesmo é desperdiçado. É aqui que entram os heróis secretos do ecossistema, os decompositores. Os fungos e as bactérias são os responsáveis por desmontar tudo que morre, devolvendo os nutrientes de volta para o solo. E esses nutrientes, adivinha? Vão ser usados por novas plantas, recomeçando o ciclo todo de novo. E esse ciclo todo de vida, morte e reciclagem não acontece num lugar qualquer. Ele se desenrola em cenários únicos, que a gente chama de ecossistemas. E para a gente ver como essa teia se adapta a diferentes lugares, vamos fazer uma viagem por um país que é um show de diversidade, o Brasil. Dá uma olhada nesse mapa dos biomas brasileiros. A gente tem a imensa Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. Cada um desses lugares é um mundo completamente diferente, com as suas próprias teias alimentares. E o que é mais legal é ver o contraste. De um lado a gente tem a Mata Atlântica, super densa e úmida. Do outro, a Caatinga, com aquela paisagem mais seca, cheia de plantas que se adaptaram à falta d'água, como os cactos. A variedade de vida no Brasil é uma coisa de louco. E o nosso tour continua. Olha só o Cerrado, com essa cara de savana, que é a casa do lobo-guará. Ele até tem um apelido curioso, Floresta de Cabeça para Baixo, por causa das raízes profundas das suas árvores. E do outro lado, o Pantanal, que é uma das maiores áreas alagadas do mundo, um verdadeiro paraíso para aves como o tuiuiu. Cada um desses biomas é um universo particular, sabe? Nesses lugares, aquele fluxo de energia que a gente começou a seguir lá no começo, ele criou, ao longo de milhares de anos, teias de vida únicas, perfeitamente adaptadas. Mas essa perfeição toda também é muito delicada.
E aqui que a conversa fica um pouco mais séria. Porque toda essa teia, por mais complexa e forte que pareça, é na verdade surpreendentemente frágil. E hoje em dia ela está enfrentando ameaças bem grandes que podem quebrar seus elos mais importantes. O ponto crucial está aqui, nesse gráfico. Ele mostra os principais fatores que colocam os animais em risco de extinção. E se a gente olhar para biomas gigantescos e vitais como a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica, um fator se destaca como a maior ameaça de todas: a expansão da agropecuária. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Em um mundo que é inteiro construído com base em conexões, desde a luz do sol até o menor dos insetos, o que será que acontece quando a gente começa a quebrar esses elos um por um?